Olá pessoal, João Vitor Verobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos a mais uma crítica. Então, para quem já conhece esse formato de vídeo, é um vídeo onde eu assisto um filme a respeito de psicologia ou filosofia e trago o meu posicionamento, a minha forma de ver aquele filme, falo um pouco a respeito da história do filme, do que ela traz. E é uma boa opção de você estar assistindo para assistir o filme, saber se vale a pena ou para entender, talvez de um outro ponto de vista, alguma coisa que você não tenha entendido após assistir o filme. Não se preocupem, sempre que eu vou falar alguma coisa que é uma informação muito bombástica, que vai estragar com o final da história para quem ainda não assistiu, eu sempre aviso antes para a pessoa poder pausar o vídeo e só assistir até aquele momento se ela não quiser saber o final da história. Então, a hora que eu for revelar alguma coisa muito importante do filme, eu vou estar avisando anteriormente. Enfim, o filme que nós vamos estar falando hoje a respeito é Um Estranho no Ninho. Então, esse filme ele já é um filme relativamente antigo. Então, ele é de 1975 e ele é baseado em um romance escrito por Kim Casey, de 1962. E o título original desse filme em inglês ele significa Voando sobre um Ninho de Cucos, alguma coisa do gênero. Como na tradução para o português não faz tanto sentido para o Brasil, aí eles optaram por traduzir como Um Estranho no Ninho. Bom, ele é um drama estadunidense e foi dirigido por Milos Forman. Como sempre, Forman, não sei qual é a pronúncia correta. Como sempre, eu vou estar deixando as informações da ficha técnica do filme na descrição do vídeo. Então, para quem tiver interesse de ir atrás, é só dar uma olhada na descrição do vídeo que vai estar as informações. Bom, sobre o que é esse filme, então? Esse filme ele trata de uma história de um sujeito que é um malandro, um sujeito meio, poderíamos dizer, um pilantra, que sempre gosta de se dar bem em cima dos outros e que cometeu alguns crimes. Então, entre eles, um dos crimes que é citado foi estupro, e que, segundo as explicações dele, o estupro não foi necessariamente um estupro à força, mas sim foi considerado estupro porque ele manteve relações com uma menina de 15 anos, e a gente sabe que perante a lei norte-americana, qualquer relação sexual com menor de 18 anos caracteriza estupro. Então, enfim, é só um dos crimes que ele cometeu. Ele tem também crimes por embriaguez e agressividade, entre outros crimes, roubo, entre outras coisas. Então é um sujeito que podemos dizer que perante o entendimento da sociedade seria de índole duvidosa. E ele tenta bancar o esperto mais uma vez, e ao invés de ir novamente para a cadeia, por onde ele já havia passado, ele resolve se fazer de louco para ir para um hospital psiquiátrico ao invés de ir para a cadeia. E a gente sabe que isso não é tão incomum, acontece muito nos tribunais as pessoas se fazerem de loucas para, ao invés de ir para a cadeia, acabar internada em uma clínica de tratamento. Bom, se as pessoas soubessem algumas informações a respeito, talvez elas repensassem essa atitude. E, inclusive o filme, ele mostra exatamente algumas dessas questões que estão envolvidas em você optar por ir para um manicômio ao invés de uma cadeia, que há dúvidas se realmente é uma melhor opção, se realmente é benefício, você ir para um manicômio ao invés de ir para a cadeia. Bom, ao longo do filme, ele vai descobrindo algumas coisas como isso, por exemplo, que uma assim das cenas, não se preocupem, não é nada tão revelador, mas uma das cenas assim que acontece é que, por exemplo, ele quer assistir o jogo de beisebol, um jogo importante, assim, de um campeonato nacional de beisebol. A gente sabe que o beisebol é relativamente valorizado nos Estados Unidos, e ele não consegue assistir porque a enfermeira diz a ele que não, que o horário de funcionamento, o hospital psiquiátrico ele tem todo um sistema de funcionamento, e o horário que vai passar o jogo é o horário deles estarem dormindo, e eles não podem assistir o jogo naquele momento.
E aí ele inclusive fala que ele não ficou sem assistir o jogo, o campeonato nacional de beisebol, nem quando estava na cadeia. Então mesmo quando ele estava preso, ele assistiu o jogo. E como assim que ele não iria poder assistir? Então aí ele começa a perceber algumas coisas de que talvez a opção de ir para um hospital psiquiátrico não foi tão melhor assim do que se ele fosse para a cadeia. Outra coisa interessante que ele acaba descobrindo por meio do filme é que, por exemplo, na cadeia você entra com data de saída já determinada. Então você já entra com prazo, com tempo que você vai permanecer preso já pré-determinado. Então, se você foi condenado a 10 anos, você vai entrar hoje na cadeia e você vai sair tal data exata. E a menos que você cometa outros crimes lá dentro, é aquela data e acabou. Já no hospital psiquiátrico não funciona assim nenhum hospital psiquiátrico. Então quando você entra em um hospital psiquiátrico, a data de saída é estipulada pelo médico responsável. E se você entra, por exemplo, em um hospital onde você é internado como sob custódia, que foi o caso dele, que é caso de crimes, a situação é um pouquinho pior ainda, porque você representa risco para a sociedade. Somente quando o médico disser que você não apresenta mais riscos é que você vai poder sair. E no Brasil, principalmente, o filme, lembrando, ele traz uma realidade norte-americana, tanto é que ele acaba indo para um... Não sei se isso acontece nos Estados Unidos, isso é questão cinematográfica do filme mesmo, mas ele acaba indo para um hospital psiquiátrico com outros internos que não são criminosos. No Brasil isso não acontece. Então, se você se faz passar por louco após ter cometido um crime, você vai para um hospital psiquiátrico do sistema judiciário. E que digamos que pode-se dizer que é uma cadeia um pouquinho pior e sem prazo determinado de saída. Então, inclusive, muitos diretores de presídio, eu tive inclusive um seminário com uma diretora, uma ex-diretora de presídio, que é psicóloga formada em comportamental, e ela falava justamente a respeito disso, que as pessoas muitas vezes acham que é uma boa alternativa ir pro hospital psiquiátrico, mas na verdade acaba sendo pior do que a cadeia. Se as pessoas conhecessem um pouquinho a realidade dos hospitais psiquiátricos, elas repensariam essa alternativa. Enfim, os personagens que mais chamam a atenção assim durante o filme é o próprio ladrão, que realmente é quem se destaca mais e é tido como personagem principal, uma enfermeira que tem algumas rusgas ali com ele, que está presente na maior parte das cenas, um índio de um porte bem avantajado, que é chamado por eles de chefe, então um cara bem com uns 2 metros de altura, musculoso, e que se faz de louco, porém ao decorrer do filme ele vai acabar descobrindo que esse sujeito não é tão louco quanto pensam. Ele até que raciocina muito bem, inclusive ele se faz de mudo e surdo, porém não é. Ele consegue ouvir e falar, então não vou dar mais informações porque acabaria estragando. Essas informações creio que são informações bem simples que não vai estragar a surpresa aí para quem for assistir. Outro que se destaca, assim, outro personagem que se destaca é um jovem rapaz que ele foi enviado para lá após tentar suicídio por um amor não correspondido, e ele vai fazer parte também de boa parte das cenas do filme. E então até o momento é isso que eu posso falar para quem ainda não assistiu. É um filme, falar um pouco sobre as minhas impressões antes de continuar. É um filme que eu pessoalmente achei interessante de ser assistido. Tem momentos bem tristes, mas é um filme que a mim pelo menos valeu a pena assistir. Não é aquele filme que eu diria que, nossa, me comoveu, me emocionou, não tanto, mas vale a pena. Não diria que foi um desperdício de tempo em hipótese alguma assistir. Então é um filme que eu considero válido, porém não é algo que me cativou tanto. A partir daqui eu vou falar algumas informações a mais a respeito do filme, mas já são informações bem mais marcantes e que vai estragar para quem ainda não assistiu. Então, se você ainda não assistiu, recomendo que pause o vídeo agora, vá, assista o filme se tem interesse em assistir,
a partir do que eu falei até agora, e depois retorne para assistir este vídeo após os 10, um pouco mais 10 minutos aí de vídeo, retorne a assistir após isso, porque a partir de agora eu vou estar realmente trazendo informações importantes a respeito do filme e que são grandes surpresas do filme. Bom, creio que já deu tempo, então se você ainda não assistiu, de pausar o vídeo. Se você ainda está assistindo este vídeo, é porque ou já assistiu o filme ou não tem problema em saber o final antes de assistir. Então, este rapaz que eu mencionei, que ele tenta suicídio por um amor não correspondido, esse personagem principal, que é o ladrão, que fez para ir para o manicômio ao invés da cadeia, ele acaba providenciando que esse rapaz tenha uma noite com uma prostituta. E depois dessa noite eles fizeram uma festa no manicômio, todo um reboliço, digamos assim, e ocorre uma encrenca entre eles e a enfermeira, os pacientes e a enfermeira e os responsáveis pelo hospital. E essa enfermeira, ela ameaça esse jovem de que vai contar para a mãe dele ter dormido com essa prostituta. E esse jovem, nós podemos presumir pelas características dele, pela forma dele agir, que ele é um psicótico e ele não dá conta disso. Então, quando a enfermeira ameaça para ele de que vai contar para a mãe dele a respeito do que ele fez, ele não dá conta dessa situação e ele acaba fugindo para uma sala e cortando os pulsos, se suicidando. E a partir desse momento que ele se suicida, o personagem principal, que é o ladrão, acaba tendo um surto de raiva com essa enfermeira, por ela ter sido a motivadora do suicídio desse jovem, e ele acaba tentando matar essa enfermeira. E quando ele tenta matar essa enfermeira, ele, claro, é contido pelos outros enfermeiros do hospital, e ele passa um tempo fora de cena. Aí os pacientes conversam entre eles a respeito dele e tal. Quando ele retorna à cena, eles não falam durante o filme, ao menos eu não detectei sendo dito durante o filme, porém, pelas características que ele retorna, nós podemos presumir que ele foi lobotomizado, perdão, um pouco complicada a fala, que é um processo que era realizado muito, e nós sabemos porque era um processo comum a essa época de 70, até essa época de 70, era bem comum os pacientes serem lobotomizados, que era uma técnica onde se introduzia uma tesoura cirúrgica no nariz do paciente, e se chegava até a altura do cérebro e se cortava a ligação entre o pré-frontal e o restante do cérebro. E isso fazia com que o paciente se tornasse praticamente um zumbi. Então você praticamente matava o paciente sem matar, porque ele perdia totalmente qualquer tipo de força de vontade, qualquer tipo de ação de vontade própria, perdia. Inclusive capacidade de falar, muitas coisas assim se perdia. O paciente realmente virava um zumbi, com a única diferença ainda estar vivo. No mais, ele perdia toda a capacidade de ação. E a gente presume que tenha sido isso que ocorreu na história, porque era um procedimento comum naquela época e as características quais ele retorna são características de um paciente lobotomizado. E o índio, que eu já comentei também, que era chamado por eles de chefe, este índio, no ver ele nessa situação, ele abraça ele e eles já estavam montando um plano de fuga, mas esse índio diz que não vai fugir sem ele e que tem que levar ele junto. E aí, como ele está nesse estado praticamente vegetativo, a alternativa que o índio encontra é sufocar ele com um travesseiro. Entendemos pela cultura indígena que poderia ser uma situação onde o índio sufoca ele
para que ele morra e a sua alma seja libertada do corpo, e deste modo o índio possa levá-lo com ele. Tanto é que o índio afirma várias vezes que não vai fugir sem ele, porém depois que o índio o mata, ele acaba fugindo. O índio foge do hospital psiquiátrico, então entendemos que ele fez isso para libertar a alma do personagem principal e poder levá-lo com ele. É isso, o filme realmente acaba desse modo, o personagem principal morrendo e o índio fugindo do hospital psiquiátrico. É claro que tem várias outras informações, o filme tem aproximadamente 2 horas aí, então é um filme bem extenso, eu aqui trouxe de maneira resumida. Não é intenção também contar cada detalhe, mas é importante que as pessoas que estão defendendo, existe um movimento no Brasil atualmente defendendo o retorno dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios. Para mim isso só é muito ridículo, essa defesa. Nós tivemos hospitais psiquiátricos ao longo de décadas, eles não curaram pacientes, os pacientes que obtiveram cura em tempos anteriores, na época dos hospitais, eram justamente os pacientes que não estavam internados em hospitais. Pouquíssimos dos pacientes que foram internados em hospitais apresentaram melhoras, e é simplesmente absurda essa ideia de retomada dos manicômios. E para quem quer entender o porquê isso é absurdo, é uma boa alternativa assistir filmes como esse e assistir outros vídeos que inclusive tem disponível no YouTube, e aí estão disponíveis online, a respeito justamente de como funcionavam os hospitais psiquiátricos, como que era o atendimento dentro deles. Então é muito importante estar assistindo. Por exemplo, o Hospital de Barbacena é um hospital que tem muito conteúdo a respeito. Alguns hospitais aí bem marcantes, que inclusive a TV aberta já fez vários documentários a respeito, para se entender um pouco melhor o funcionamento desses hospitais e parar com essa ideia besta que alguns indivíduos estão movimentando aí de retomar com algo que era completamente desumano e irresponsável, onde pacientes eram literalmente eletrocutados, passavam por procedimentos agressivos e absurdos, onde muitos entravam em óbito e eram descartados como se fossem lixo, como se não tivessem valor algum. Enfim, é isso. Como eu disse anteriormente, devido a esse final um pouco trágico, que 2 personagens que são assim os 2 que têm maior destaque durante o filme acabam morrendo, um se suicidando e outro sendo morto, isso acaba deixando aquela sensação. Afinal, também o gênero do filme é o que ele se propõe, é um drama, não é comédia, não é filme de romance. Então a proposta, o final do filme é coerente à proposta do gênero. Porém, como eu não sou o maior apreciador do gênero de drama, para mim fica um pouco assim, aquela coisa, valeu a pena assistir, mas não foi assim um filme que me cativou e que me conquistou de modo que eu vou sair por aí divulgando, assistam que é muito bom, não. Mas valeu a experiência de assistir. Recomendo que assistam para pelo menos conhecer. E é isso. Se inscrevam no canal. Assistam os outros vídeos. O pessoal às vezes assiste algum vídeo, encontra no buscador do YouTube um vídeo do canal, assiste e gosta, mas acaba não entrando, acessando o canal. Então é importante acessar o canal. Até o momento deste vídeo já temos 230 vídeos. Provavelmente mais pra frente, quando você for acessar, já vamos ter mais vídeos. Então é muito importante que você esteja buscando no canal e vendo quais vídeos são do seu interesse. Vai carregando lá os vídeos até o final, clica em carregar mais, dá uma assistida aí. Tem muitos vídeos interessantes a respeito de vários assuntos. Tem outros vídeos de críticas a outros filmes. Os outros eu falo de uma maneira um pouco mais explorada, falo um pouco mais a respeito. Esse talvez eu não tenha empenho em falar tão detalhadamente, até mesmo porque, como eu disse, é um filme que, por mais que eu acredito que valeu a pena assistir, ele não me cativou tanto. Então me deixou essa sensação um pouco de tristeza por 2 dos personagens principais morrerem. Mas, enfim, como sempre dizem, né, a arte imita a vida. Assim como na vida nem sempre os finais são felizes, então na arte também, muitas vezes o final não é tão feliz quanto nós esperamos. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.